Olá, pessoal! Eu vou apresentar para vocês agora a aula sobre urianálise, tá? Então, a urianálise corresponde ao exame da urina dos animais. Ela serve para diagnosticar várias doenças. É extremamente importante para avaliar infecções do trato urinário, mas é extremamente importante que se cuide também a forma de coleta dessa urina, tá? Então, alguns testes a gente consegue fazer com a urina que foi depositada em um substrato, por exemplo, aqueles tapetinhos de cães, né? Para fazer alguma análise, por exemplo, para avaliar se tem glicose na urina. No tapetinho eu posso encostar a fita de glicemia logo depois que o animal faz a urina ali, e aí a gente tem o teste sendo realizado. Mas o ideal é que se colete a urina de forma com a punção, né, direto da bexiga, certo? Daí você não tem contaminação dessa urina e pode acreditar 100% no resultado do exame. Então, ela é um exame extremamente importante para avaliar infecções do trato urinário, desde os rins até a uretra, tá, do animal. Então, qualquer processo inflamatório, qualquer lesão renal vai alterar a urianálise desse animal. A uretrites, que são inflamações na uretra, né? Doenças metabólicas, diabetes, né? Um dos primeiros testes utilizados foi para diagnóstico em ser humano do diabetes foi o exame de urina, que é a presença, né? Que é caracterizado pela presença de glicose na urina. Nos animais também pode ser realizado. Entretanto, hoje se preconiza principalmente o exame de sangue. Litíase urinária, cálculos urinários, né? Cálculos renais. Hepatopatias, então doença hepática altera a coloração por aumento da quantidade de urobilinogênio, né, e estercobilina na urina, tá? E a própria oxidação do urobilinogênio em urobilina escurece a urina, então as hepatopatias aumentam a coloração da urina, deixando ela ou extremamente amarelada ou em casos de muita presença de urobilinogênio e urobilina, ocorre a formação de coloração marrom. E nas doenças renais, é extremamente importante a avaliação da urina em animais com suspeita de insuficiência renal, porque a insuficiência renal, via de regra, ela causa proteinúria, que é a eliminação de proteínas na urina. Então, a urianálise ela é composta de análise macroscópica, visual da urina e também da análise microscópica, né? Então, você pode analisar o sedimento, que a gente chama de sedimentoscopia, que é a análise microscópica. Então, você pega uma quantidade de urina, centrifuga e toda a urina, por mais límpida que ela seja, ela tem alguma quantidade de sedimento. E aí você analisa esse sedimento, tá? Então, a análise macroscópica ela é caracterizada primeiramente pela análise da turgidez, se essa urina ela está translúcida ou ela está turva, opaca. Normalmente, quando ela está turva, ela tem a presença de pus, né? Característico de infecção urinária, tá? Isso a gente chama de piúria. Piúria é a eliminação de pus, a presença de pus na urina. A gente avalia também se essa urina ela tem uma espuma persistente, que não some com o passar do tempo, e dependendo da quantidade de espuma, a gente caracteriza como proteinúria. Quanto mais proteína na urina, mais espuma tem, essa espuma persistente, que não some da urina. E a gente avalia também o volume de urina. O volume ele é avaliado para se determinar o quão normalmente o rim está afetado por uma doença, ou para avaliar alguma eliminação de metabólito na urina. Então, a gente pode ter anúria, que é a ausência de urina. Normalmente, em insuficiências renais agudas, o rim para de funcionar e simplesmente não produz mais urina. A gente chama isso de anúria. Nós podemos ter oligúria, também característico da insuficiência renal, ou nós podemos ter poliúria.
A poliúria é caracterizada pelo excesso de urina. Então, a poliúria, normalmente, quando se tem diabetes, você tem a eliminação de glicose na urina, essa glicose atrai água para dentro do túbulo renal e você tem a eliminação de uma maior quantidade de urina. Outros metabólitos, a própria proteína eliminada na urina também pode levar à presença de poliúria. A coloração da urina também é avaliada na análise macroscópica. Então, quanto mais translúcida a urina, mais clarinha essa urina, mais hidratado está esse animal, menos desidratação. Quanto mais escura a urina, maior o grau de desidratação. Então, você tem, além da coloração mais escura, um odor mais forte no animal desidratado. Assim como você tem no animal que não está desidratado, uma coloração clara e sem odor forte na urina. Ali a gente tem ainda a demonstração de várias urinas com coloração, desde a coloração amarelo claro, que é normal para a maior parte dos animais. A segunda, você tem uma urina mais opaca, com a presença de uma pequena quantidade de sangue, ela está levemente avermelhada, laranja. Na terceira, você tem a eliminação de sangue na urina. Então, essa eliminação de sangue ela pode ser causada por qualquer lesão no trato urinário. E as outras duas, nós temos a eliminação principalmente de grande quantidade de urobilinogênio, que se transforma em urobilina, e ela vai, então, levar essa urina cor de Coca-Cola. Normalmente a gente chama isso de urina Coca-Cola, que é a urina com cor extremamente escura, característica de lesões hepáticas graves, insuficiência hepática aguda, né, ou doenças muito avançadas do fígado, e também em litíase biliar, ou seja, cálculos biliares. Nós temos ainda a análise por fitas reativas. Então, as fitas reativas são testes extremamente rápidos que nos fornecem uma ampla variedade de dosagens. Então, dependendo da fita, da marca da fita, eu vou ter uma maior ou uma menor quantidade de reativos ali na fitinha. Como é que ela funciona? Ela vem em um frasco, como esse demonstrado na imagem, e dentro desse frasco nós temos fitas. Essas fitas, elas são então mergulhadas durante, apenas mergulha a fita na urina e retira. Então, ali eu tenho um tempo, em 2 minutos eu preciso ler para ver a quantidade de leucócitos, por exemplo. A primeira coluna de cores ali é o normal. Então, eu comparo a fita com o próprio rótulo do frasquinho que veio a fita. E aí eu tenho um indício da presença da quantidade baixa, moderada ou alta de algum metabólito, ou eu tenho até a quantificação, a estimativa de quantificação, como por exemplo ali na urina, eu tenho traços de proteína, eu tenho uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes e 4 cruzes, além da, por exemplo, ali a quantidade, né? Por exemplo, o último, que seriam 4 cruzes, eu teria 20 miligramas por litro de proteína. Então, é muita proteína, já que normalmente nós não temos proteína na urina. Então, a gente tem a avaliação de leucócitos. Normalmente, a gente tem aumento de leucócitos durante infecções, em qualquer altura do trato urinário. A avaliação da quantidade de nitritos, que são as formas de eliminação de nitrogênio de bactérias. Então, infecções levam à presença de nitritos. Se eu tiver leucócitos e nitritos presentes na urina, provavelmente eu tenho uma infecção urinária. A presença de urobilinogênio relacionada à lesão hepática e pós-hepática, né, biliar. A presença de proteínas relacionada à lesão renal. Alteração de pH indica também, principalmente se o pH aumenta, infecção urinária. A presença de células sanguíneas, hemácias, leva a
ao diagnóstico de lesões em qualquer altura do trato urinário. Temos a densidade específica, a gravidade específica, que seria a densidade da urina. Quanto mais metabólitos tem na urina, mais densa é essa urina. Então, a densidade aumenta em níveis, por exemplo, se a densidade está alta, eu posso suspeitar que o animal está desidratado, falta água e tem muito sedimento, tá? E em algumas doenças também, por exemplo, a presença de proteínas elevada leva ao aumento da sedimentação. Então, qualquer componente que tenha aumento na urina vai aumentar a densidade da urina. Eu avalio também a presença de cetonas, principalmente corpos cetônicos, que estão presentes normalmente no animal diabético ou no animal que está muito tempo em jejum ou desnutrido, tá? Então aumenta a quantidade de corpos cetônicos. A presença de bilirrubina junto com o urobilinogênio indica algum nível de lesão hepática ou pós-hepática. E a presença de glicose, ela indica diabetes. Então, indica que a glicemia estava muito alta e o rim não teve a capacidade de reter essa urina, essa glicose, ok? Então, esses são os principais parâmetros avaliados na urina dos animais. Então, nós temos ali a sedimentoscopia, que faz parte da análise microscópica da urina. Então, essa análise microscópica ela é feita através da centrifugação da urina, o descarte do sobrenadante, da parte líquida, né? E a utilização somente do sedimento que fica depositado no fundo do tubo de ensaio. Então, a gente avalia vários componentes presentes na urina. Então, um deles são hemácias, presença de hemácias. Não é normal apresentar hemácias na urina, entretanto, em lesões e infecções você tem a presença de hemácias na urina, que são essas redondinhas, né? Principalmente na urina de mamíferos. Leucócitos também, os leucócitos são maiores que as hemácias, então eu tenho ali nas setas mais grossas os leucócitos aparecendo, enquanto eu tenho uma célulazinha ali pequenininha, redonda, que é uma hemácia, né? Então, esses leucócitos, eles também podem formar aglomerados de leucócitos, que caracterizam a presença de pus na urina. Então, eu tenho ali, normalmente, o diagnóstico de infecção no trato urinário. Eu avalio também a presença de células epiteliais, elas são muito encontradas, são as células mais encontradas, e elas são encontradas normalmente na urina. Então, eu tenho vários formatos, normalmente elas são grandes, com o núcleo que a gente consegue ver. Vale lembrar que, para análise da sedimentoscopia, nós não coramos as lâminas, tá? Então, você coloca uma gota de urina na lâmina, uma lamínula por cima e analisa diretamente no microscópio, sem a coloração da lâmina. E nós podemos observar também a presença de cristais. Muitos cristais, eles se apresentam em pequena quantidade na urina dos animais e raramente representam uma importância clínica, porque a gente tem outras formas de diagnóstico mais evidentes. Então, a gente pode encontrar oxalato de cálcio, ácido úrico. Então, o ácido úrico ele forma esses cristais bem definidos. Urato amorfo, parece uma sujeira na lâmina. Cristais de fosfato parecem realmente um cristalzinho, né, um pedacinho de vidro. Ele tem esse formato bastante característico, retangular, parece uma pedrinha de cristal. O fosfato de cálcio parece uma estrela, assim, ele tem lâminas de vidro, são cristais de fosfato de cálcio. Cistina, que são aglomerados de aminoácidos, eles normalmente são hexagonais. Nós temos também outro aminoácido que pode estar presente, a tirosina. Normalmente nós temos, ele em forma assim dessas estrelinhas, parece um porco-espinho. E temos a presença de bilirrubina também em cristalzinhos amarelos. Nós temos a presença numa urina alcalina, normalmente em infecção urinária, a presença de fosfato triplo, né, liberado pelas bactérias, que são esses fosfatos
esses cristais, né, com característica amorfa, né, são lâminas de cristais de fosfato. E nas urinas ácidas nós temos cristais de ácido úrico, normalmente, que eles são neon, mas à luz, e eles têm uma forma regular também, muitas vezes hexagonal. Algumas urinas podem apresentar ainda cristais de colesterol, que parecem lâminas muito finas de vidro, em animais que têm excesso de colesterol na corrente sanguínea, então hipercolesterolemia. Aqui eu tenho valores de referência para algumas espécies de animais. Normalmente a cor da urina ela é amarela em todas as espécies e o aspecto é límpido, com exceção dos equinos, que podem ter uma quantidade maior de metabólitos na urina, levando à turgidez aumentada dessa urina. A densidade ela varia de 1015 até 1050, dependendo 1060, dependendo da espécie. O pH ele é levemente ácido, até no máximo 8, dependendo da espécie. Normalmente, quando ele aumenta, é porque nós temos uma infecção urinária. E se ele diminui, ele pode caracterizar a presença de corpos cetônicos que são ácidos. Então, normalmente não se tem cetonas e glicose na urina, só nos diabéticos, ou a presença de cetonas em pequena quantidade em animais desnutridos. Pigmentos podem estar presentes ou não, principalmente bilirrubina e urobilinogênio, mas em baixa quantidade. Proteínas podem também, eu posso apresentar uma cruz ali, que são traços de proteína, pode estar presente na urina ou não. Se apresentar mais do que uma cruz, já é classificado como proteinúria. Não é normal encontrar sangue na urina dos animais. Células epiteliais, leucócitos, hemácias e cilindros, que são aglomerados de leucócitos, são raros na urina, normalmente menos de 3 células por campo. E nós temos, normalmente, a ausência de bactérias na urina dos animais. A presença de bactérias pode significar infecção urinária ou contaminação durante o transporte ou mesmo a coleta dessa urina. Ok? Até a próxima, pessoal.